que eu quero conversar com vocês hoje é sobre as atitudes que vocês podem tomar para mudar um pouco dessa realidade. Já que vocês colocaram a telinha, significa, né, eu quero entender que significa que vocês acordaram para a questão racial. Alguns já estavam acordadinhos, já estavam fazendo uma movimentação antirracista, outros estavam totalmente ali, ó, fazendo a Cinderela, e aí acordaram de repente com o caso que aconteceu do George Floyd nos Estados Unidos, despertaram para a questão racial que existe dentro do nosso próprio país. E é com vocês que eu quero falar, porque vocês devem estar se perguntando o que eu posso fazer para mudar essa realidade, essa injustiça que acomete o nosso Brasil desde o tempo da colonização, né? Então vamos falar, vamos trocar um pouquinho. Olá pessoal, como estamos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Preta também. Para quem tá chegando hoje, muito bem-vindo, pode chegar. Aqui é um espaço pra gente conversar, pra gente trocar ideias e pra promover principalmente empatia e combate ao racismo. Eu acho que são as palavras-chave assim, do meu canal, promover justamente essa reflexão sobre a dor do outro e principalmente sobre a dor do povo preto, né, que é uma dor provocada por esse racismo estrutural, sobre o qual muitos de nós já estamos cansados de falar, não é mesmo? Mas eu acredito, né, eu como jornalista, como comunicadora e também como atriz, acredito sempre e muito na força da palavra, na força do diálogo, e eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que tem umas pedras no caminho, meu amor, que olha... Dessas eu tô quase desistindo, na verdade de algumas eu já desisti. Eu preciso ser franca com vocês que nas últimas semanas eu reavaliei, e principalmente porque comecei a ler esse livro aqui, ó, esse livro dessa autora britânica. O nome do livro chama Porque Eu Não Converso Mais. Essa parte que vocês estão talvez não conseguindo ler, está escrito com pessoas brancas. Sobre raça. Eu comecei a ler justamente nesse período em que temos toda essa movimentação do debate sobre raça, e o que ela quer dizer, né, quando ela diz que ela não conversa mais com pessoas brancas sobre raça. Não é com qualquer pessoa branca que ela não conversa mais sobre raça, com as pessoas que estão totalmente fechadas para a escuta, e com essas eu também não quero mais conversar. É muito cansativo, e ela explica um pouco disso nesse livro. Eu ainda tô no meio, depois eu vou resenhar ele pra vocês. Mas é muito cansativo, sabe, gente? A gente tentar convencer uma pessoa que é cheia de privilégios de que ela tem privilégios. A gente tentar convencer uma pessoa que vive na realidade que a gente vive, vive no país que a gente vive, vendo as mesmas notícias que eu vejo, né? As pessoas têm acesso a notícias, a informação, a livros, a literatura, a teoria, têm acesso. E mesmo vivendo nesse mesmo mundo que eu vivo, elas dizerem que o racismo não existe. É cansativo mesmo, mas hoje eu não quero falar com essas pessoas. Acabei de me colocar aqui dizendo que eu não vou mais falar com as pessoas que não querem me ouvir. Portanto, já nas minhas redes sociais estou fazendo esse trabalho, esse convite para quem está nas minhas redes sociais, seja amigo, seja parente, seja colega de trabalho. Se você não está afim de dialogar sobre as questões raciais do nosso país, você fica à vontade de procurar o seu caminho, sabe? De seguir em frente com as suas convicções, porque existe uma grande parcela da sociedade tá disposta, e é com essa que eu quero falar. Eu quero falar com você, pessoa branca que colocou a hashtag Black Lives Matter, ou Vidas Pretas Importam. O meu recado desse vídeo é pra você. Sim, porque eu sou uma pessoa que dialoga com a branquitude, eu acredito nesse diálogo. Existem muitas pessoas pretas que já desistiram ou que não têm paciência, que acham que a estratégia é a gente conversar internamente entre a gente. Eu acho muito necessário a gente conversar entre a gente, mas eu também acho necessário a gente conversar com a branquitude que está disposta a ouvir. E antes de tudo, eu quero falar para vocês que eu tô com um texto, uma reportagem que eu fiz lá no Yahoo, que fala muito sobre isso. Eu entrevistei grandes nomes, grandes pensadores, ativistas que eu acompanho há bastante tempo, que são
o Roger Cipó, o Adi Júnior, né, a Gabi Oliveira, a Gabi de Bretas, como muitos conhecem, que são 3 nomes que eu citei aqui, 3 pessoas pretas que estão aí militando e fazendo a diferença há bastante tempo. E temos também nessa reportagem que eu escrevi lá pro Yahoo, uma entrevista com a Lia Weiner Schumann. E é sobre isso que eu quero falar sem mais delongas. O que pode ser feito, tá, gente? Nessas entrevistas que eu fiz, que eu coloquei nessa reportagem, pra gente dialogar um pouco sobre isso, convido vocês a procurarem essa reportagem lá no Yahoo Vida e Estilo. Eu falo um pouquinho sobre o que a gente pode, por onde começar, né? Por onde as pessoas brancas podem começar a luta antirracista. Bom, o primeiro passo, né, é ir além da hashtag, né? O primeiro passo é esse, é você se entender como parte do problema, porque a gente só vai avançar nesse combate ao racismo quando a gente entender que o racismo está dentro do nosso país, ok? Entendemos. E a branquitude do nosso país entender que ela faz parte dessa estrutura de racismo, né? Mas como faz parte? A gente tem que entender que o racismo, ele não é algo que as pessoas fazem, na maioria das vezes, porque são pessoas ruins, porque agem por maldade, porque falam, não, eu não quero que pessoas pretas trabalhem na minha empresa, eu não quero conviver. Não, pelo contrário. Existem muitas pessoas racistas que convivem com pessoas negras, que até amam, que respeitam, que enfim, que gostam das pessoas pretas, mas elas ainda assim promovem atitudes racistas, às vezes sem perceber, porque o racismo é essa estrutura invisível que sustenta a nossa sociedade e a gente acaba não percebendo às vezes onde ele está se manifestando e como nós estamos nos manifestando junto com ele. Por isso eu acho importante a gente começar a pensar em ações para desconstruir isso tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos. A gente pensar, por exemplo, em como começar um trabalho já com a infância, né, já com os pequenos, para que eles não se tornem pessoas, adultos brancos racistas. Como fazer isso, né? Porque eu imagino que nenhuma mãe eduque seu filho falando pra ele, olha filho, as pessoas pretas são pessoas más. Eu não acredito, pode ser que exista, né? Um caso ou outro, eu não sei, a humanidade também tem tanta podridão. Mas ainda assim nós temos crianças racistas crescendo e virando adultos racistas. Por quê? Porque as crianças aprendem com a sociedade, às vezes não aprende com o pai e com a mãe. E às vezes também aprende com o pai e com a mãe, que às vezes tomam atitudes como atravessar a rua apressado quando vê um homem preto, né, com medo. Isso é uma atitude racista e que às vezes a criança percebe aquilo, né, e às vezes não é nem com o pai e com a mãe, é com a televisão, é com os livros que consome. Então como que um pai e uma mãe podem influenciar a educação do filho para que esse filho se torne um adulto aí mais consciente? Você comprar brinquedos, né, bonecas pretas ou brinquedos que se relacionem à cultura afro no nosso país, é você comprar livros, né, existem coleções de livros infantis que falam sobre as grandes personalidades, que fala sobre Mandela, que fala sobre Zumbi, que fala sobre Obama, que fala sobre Lélia Gonzalez. Às vezes nem o pai nem a mãe conhecem a história dessas personalidades negras a fundo, mas existem já livros infantis, veja só, para educar essas crianças, que essas crianças já saibam quem são essas personalidades e que essas personalidades existem. Porque a gente tem que parar de educar crianças que assistem desenhos onde o príncipe encantado tem os olhos azuis e o cabelo loiro, e o bandido ou o vilão é a pessoa diferente. Então, para uma criança branca começar a entender que pessoas negras também estão em espaços positivos, a gente tem que apresentar essa realidade para elas, né? Apresentar desenhos em que protagonistas negros estão colocados de forma positiva. Tem o desenho Kirikou, que é bem bacana, né, que mostra todo um universo e toda uma cultura da África, os baobás, aquelas árvores incríveis, enfim. Eu posso me estender aqui e trazer muitas referências, mas eu acho que cabe a cada pai, a cada mãe pesquisar de que forma pode oferecer para os seus filhos esse contato com a cultura negra, para que os filhos não pensem que tudo que é bom está associado à branquitude, tudo que é ruim, né, está associado à negritude. Então é a gente começar a educar as nossas crianças, né, desde já, é a gente começar a entender o nosso papel como antirracistas nas nossas relações do dia a dia, né, no almoço de domingo,
nas situações em que a gente está rodeado de pessoas brancas e que surge uma piadinha relacionada a pessoas pretas, a gente tem que inibir a fala de pessoas racistas. E a gente também tem que incluir pessoas pretas no dia a dia, né? Vocês podem olhar para suas redes sociais agora nesse momento de pandemia, porque pós-pandemia você pode olhar para o seu escritório de trabalho, para o seu curso na faculdade, você pode olhar para os espaços onde você está e procurar as pessoas negras desses espaços. Agora, nas suas redes sociais, agora, nesse momento que estamos ainda, a maioria de nós cumprindo isolamento, olhe para suas redes sociais e procure quantas pessoas pretas você segue. Quantas dessas pessoas pretas que você segue são seus amigos? Quantas já frequentaram a sua casa? A gente precisa se perguntar tudo isso, porque tudo isso faz parte dessa estrutura invisível do racismo. Quando você chega num restaurante legal, bacana, você olha para o lado e você se pergunta onde estão as pessoas pretas? Quantas tem naquele ambiente? Mas Luciana, para que perguntar isso? Porque você vai começar a perceber que elas não estão presentes ali. Ou se elas estão presentes nos cargos de servidão, né? Servindo você, são garçom, são a pessoa que abre a porta do restaurante. E aí quando você identificar que as pessoas pretas estão nesse lugar, você vai entender que no Brasil existe sim um apartheid racial, né? Esse apartheid, ele tá deixando muito claro, é uma linha em que você sabe em que lugar estão os brancos, em que lugar estão os pretos. E se nesses lugares que você frequenta não tem pessoas pretas, aí você vai fazer a próxima pergunta: o que eu posso fazer para que essas pessoas também estejam aqui, para que haja de fato uma democracia racial e não um mito de uma democracia racial, que é o que a gente tem. Então, o que você pode fazer é começar a incluir, se você trabalha numa empresa e você percebe que nessa empresa não tem colegas, você começar a solicitar isso, pedir para o seu chefe considerar trazer essas pessoas. Se você é o chefe dessa empresa, bom, você tem poder na mão. Se você é o sócio de uma empresa, se você é o chefe, se você é do RH, você aí sim tem efetivamente o poder de pensar na inclusão das pessoas pretas. E existem muitas capacitadas, estudadas, e você também dá oportunidade, de repente, se está faltando alguma qualificação para essa pessoa, como a ideia é você incluir, então você traz ela e pensa num curso para poder capacitar os detalhes que você quer colocar, porque provavelmente ela não tem às vezes uma capacitação, porque nunca deram antes uma oportunidade para ela poder se capacitar naquilo. Então, que legal que a sua empresa vai estar contribuindo para essa capacitação e para a formação aí de profissionais pretos e pretas cada vez mais capacitados e competentes. Porque competentes nós somos, né, gente? Mas com oportunidades que a gente pode mostrar nossa competência. Então, deem essas oportunidades, né, sejam esse agente transformador dessa luta antirracista. Através também de leitura, vocês precisam ler os autores pretos e pretas. Então vocês podem de diversas maneiras se aproximar e consumir esse conteúdo, não só que fala exclusivamente sobre a questão racial, mas, por exemplo, nas histórias de Conceição Evaristo, ela fala sobre questões do cotidiano, mais da visão de uma mulher preta, e você vai começar a entender um pouquinho o que é estar nesse lugar. Você lendo autores pretos, como a Maya Angelou, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, eu resenhei aqui no canal também esse livro. Você lendo aquela narrativa da história da vida de uma criança até o início da adolescência, você vai vendo tudo que é posto, todas as barreiras que são colocadas para ela, pelo simples narrar da história, sem ela precisar ficar falando, olha, isso aqui é racismo, ela não tá nem falando, mas você vai percebendo como a sociedade lida diferente com as pessoas pretas. Então assista séries e filmes também, né? A gente tem aí uma extensa lista, eu já resenhei alguns. Agora, por exemplo, nesse momento, eu estou assistindo o documentário que tem na Netflix, né? Uma série documental sobre a morte do Malcolm X. Mas ao longo da quarentena eu assisti Greenleaf, que é uma série incrível que eu recomendo. Se vocês quiserem resenha, peçam, que eu faço resenha. Eu assisti Atlanta também, e agora eu tô assistindo, não na Netflix, na Amazon, a Little Fires in Everywhere, acho que é assim que se diz.
assistir Sangue e Água na Netflix, que é uma produção sul-africana. Também assisti Com Sono, sul-africana. Quer dizer, na minha quarentena inteira eu assisti acho que 2 produções com protagonismo branco, as outras todas com protagonismo preto. Então assim, procurem saber, busquem para vocês entenderem um pouco mais sobre a nossa cultura. E aí vai ter alguém que vai falar, mas somos todos iguais. Meu, essa semana eu ouvi muito isso. Somos todos iguais, somos todos humanos. É óbvio que nós somos todos iguais, todos humanos. Eu não tô questionando isso e a luta racial não tá questionando isso. Mas a gente recebe direitos diferentes, a gente tem acesso e oportunidades muito diferentes, então por isso que a gente luta, por isso que a gente fala, por isso que a gente se coloca e por isso que é importante vocês conhecerem a nossa cultura da mesma forma que a gente conhece a cultura de vocês. Desde que a gente nasceu, a gente está estudando a cultura de vocês, desde os desenhos da Disney até as novelas brasileiras, até os livros que a gente lê na escola, o livro de história, a história do Brasil. Tudo que a gente estuda desde a infância é contado pelo ponto de vista do homem branco, né? E agora a gente está querendo e oferecendo para vocês a oportunidade de vocês saberem um pouco da nossa história também, né? Para vocês não acharem que a história de vocês é o padrão e é única. Não, existem muitos outros olhares e pontos de vista da mesma história. Então procurem saber, procurem se informar, senta na cadeirinha e estuda, não dói. Não dói, gente, pelo contrário. É muito satisfatório a gente ter o conhecimento para poder transformar. E, por fim, entendam que tudo isso que vocês vão fazer, que eu tô convidando vocês a fazer, vai transformar a vida de vocês. Eu tenho entrado em contato, muita gente tá entrando em contato comigo e empolgado, muita gente branca falando, caramba, gente, eu posso fazer isso, vem aqui, faz uma live comigo, eu quero participar, eu quero ser agente, as pessoas empolgadíssimas. Então é possível a gente fazer diferente, a gente incluir a população negra na realidade, não só para falar sobre raça, para falar sobre todos os assuntos. Nós temos de médicos, como Thelminha, a escritores, a economistas, jornalistas, em todas as áreas nós estamos nos formando e queremos espaço e oportunidade de acesso. Então, por favor, nos deem, e não por um favor, né? Eu falo por favor porque é a forma educada de me colocar, mas não é um favor, né? É um dever cívico que a branquitude tem com as pessoas que têm menos acesso por uma questão toda histórica, que dá pra fazer 20 vídeos aqui falando pra vocês. Eu não quero voltar muito na parte da história, mas estudem história do Brasil também e que tudo vai ficando mais nítido, tá? Eu espero ter dado algumas dicas para que vocês avancem nessa luta. Vocês podem me procurar no Instagram também, @preta_também, lá no inbox eu troco muita ideia, eu converso e a gente pode junto avançar nisso. Eu posso dar mais dicas de livros, de séries e do que pode ser feito e como pode ser feito pra gente transformar a nossa sociedade, tá bom? Um beijo e obrigada pela escuta.